Gente, sejam muito bem-vindos ao podcast do Portal de Disciplinas, que é um projeto do curso de Tecnologia da Informação e Sociedade, ministrado pelo professor Eugênio. E nós temos aqui o objetivo de apresentar as disciplinas do curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação. E hoje temos um convidado que é um dos professores que compõem a magistratura, né, o corpo de docentes do BTI, lá no Instituto Metrópole, aqui no Instituto Metrópole Digital. Estamos aqui com o professor Jefferson Gomes, de Pensamento Computacional. Seja muito bem-vindo, professor, e como o senhor está? E essas são as coisas iniciais aqui, né? As palavras iniciais. Se apresente, professor, e os outros integrantes podem se apresentar também. Eu sou Yuri Dimitri, aluno do primeiro semestre de Tecnologia da Informação na UFRN. Seja bem-vindo, professor. Opa, muito obrigado, Yuri. Boa noite, pessoal. Sou Jefferson, né, professor de Pensamento Computacional, e eu sou formado no BTI, tá? Então, eu sou cria do IMD, certo? Então, estou voltando agora como professor, né, professor temporário, e muito feliz, certo? Estou pegando o semestre pela metade, né, já que eu fui contratado mais para o meio do semestre, mas estou conseguindo trabalhar com os novos alunos e tal. E é interessante que a turma de pensamento computacional, ela é uma turma bem mista, porque alguns alunos já sabem programar, já vieram do técnico, e outros ali estão realmente tendo o primeiro contato. Então, realmente é uma disciplina bem desafiadora para a gente como professor lidar, porque senão uns ficam ali, já sei isso, o outro, meu Deus, o que é isso? Então, é um negócio bem diferente para se lidar. Porque geralmente as pessoas pensam que quando você já entra na faculdade de Tecnologia da Informação, você já vai pegar nos scripts, você já vai codar, mas não é bem assim, não é, professor? Exatamente. Antigamente, um pouquinho antes de eu iniciar o curso do BTI, era meio que isso, certo? Eu já começava com uma disciplina que já ali começando a programar e tal. E, na época, a coordenação do curso percebeu que as pessoas que chegavam ali com esse primeiro contato tinham bastante dificuldade, justamente porque esse início na programação ele é confuso, ele é trabalhoso para algumas pessoas, por causa dessa lógica de programação, algoritmo, passo a passo das coisas. E aí propuseram remodelar e colocaram a disciplina de pensamento computacional. Aí é uma disciplina que no começo ela é bem mais teórica e só se torna mais prática ali meio para o fim. No primeiro momento é mais teoria, é mais exercício de lógica, você não pega nem muito código. Perfeito, professor. Vamos agora entrar numa pauta chamada trajetória, professor. Você pode falar um pouquinho da sua formação, as áreas que o senhor atuou, projetos que o senhor já passou ou está fazendo hoje em dia? Trajetória, né? Eu sou formado em informática, técnico de informática. Não foi pelo técnico do IMD, foi por uma escola profissional, lá de Aracati, no Ceará, né, que eu sou de lá. Depois, iniciei na graduação na UFEST de Mossoró, vim para Natal trabalhar e foi quando eu me transferi para o BTI. E aí, no BTI, eu terminei minha formação, certo? Participei de alguns projetos dentro do IMD, com o finado professor Emerson, acho que ninguém aqui talvez conheça, mas ele faleceu devido à Covid. E também participei com um projeto com o professor Itami, já participei de projeto com o professor Patrick. Então, assim, já participei de alguns projetos. Tem alguns projetos muito interessantes no IMD, o de inclusão de idosos com o professor Abel, que sempre achei assim, um projeto muito legal. Infelizmente, nunca tive a oportunidade
trabalhar nesse projeto, mas é um projeto que eu acho maravilhoso. Tem outros projetos também, área de biomédica. O IMD tem oportunidade para mais de metros. Muito importante. Poxa, eu acho que é porque a gente que está começando agora, nesse primeiro semestre, talvez a gente ainda tenha uma visão um pouco mais restrita, mas a gente está ampliando porque a gente está começando agora, né? Conhecendo a faculdade, conhecendo os projetos. Inclusive, uma Exato. das coisas que me atraiu bastante para vir para o curso de TI foram os projetos que são anunciados pelo IMD no Instagram, as bolsas do IMD, Isso, né? exatamente. O IMD, em específico, ele é um pouco, podemos dizer que ele é um pouquinho diferente do restante da universidade, porque ele tem essa proximidade bem grande com o mercado. Então, Uhum. você vê projeto com Dell, projeto positivo, projeto com a Huawei, que é da China, Da China. Huawei, alguma coisa assim. Então, assim, você Tá vê que certo. tem sempre esses projetos, certo? Uhum. São oportunidades que os alunos do BTI têm oportunidades ali no último piso do IMD, é cheio de empresas, então ali, ó, é muito fácil conseguir, certo? Basta ficar de olho ali no site do IMD, nas notícias, nos editais. Os setores lá do IMD, o setor de TI também abre oportunidades, tanto para desenvolvimento, suporte e redes, então, ó, qualquer área que vocês quiserem, vocês conseguem uma oportunidade ali dentro. Ah, então é amplo, bem amplo, né, pra gente. Bem amplo, bem amplo, bem amplo. E assim, a gente tem uma gama muito grande de professores trabalhando em diversas áreas. Então, Uhum. por exemplo, redes, você tem programação, você tem IA, você tem jogos, você tem, certo? Então, assim, às vezes possa ser que não apareça de imediato, mas às vezes você descobre que tal professor trabalha com tal tecnologia, tal área, aí cabe o aluno, às vezes, né, ter a proatividade de se dar, eu estou interessado, de você mexe com isso. Às vezes, a gente tem que, né, se propor também a fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, professor, posso trabalhar com voluntário? Né? Porque às vezes a bolsa não vem de imediato. Então, eu sou voluntário, posso, não posso trabalhar 30 horas, posso trabalhar 20 horas no projeto. E aí você vai indo, entendeu? Você vai. E assim, você vai Eu tendo já contato, comecei. vai tendo a experiência, Eu pois já é. comecei a fazer uma listinha de professores que eu estou atrás aí, porque eu tenho uma experiência prévia com algumas coisas, né? Eu já trabalhei um pouco na área de dados, né? Mas aí eu inclusive me interesso bastante e também tenho uma formação engrenada em estatística também. Mas eu estou me encaminhando, né? E é isso aí. Mas professor, vamos lá. Outro tópico. Fale um pouco mais das disciplinas, o foco da disciplina de pensamento computacional. Por exemplo, quando o aluno ele vai para a sua disciplina, o que é que ele vai ali? Qual o objetivo da disciplina para ele absorver? A gente sabe, né, que como aluno a gente não absorve tudo que a gente vê na aula, mas tem aquele elemento principal, né? E qual o nível de dificuldade da sua disciplina? A disciplina de pensamento computacional, em específico, no meu ponto de vista, e pelo material que a gente tem, o foco principal para vocês saiam dali é sabendo raciocinar como é que vocês vão trabalhar um algoritmo. Né? Linguagem de programação, sintaxe de programação, isso vocês conseguem obter mais fortemente, de forma mais sólida em outras disciplinas. IPP, LP1, LP2, essas disciplinas vocês conseguem trabalhar bastante com linguagem de programação. Mas a lógica de programação, vocês têm que sair ali de pensamento computacional. Então, esse é o foco. Na última unidade, tem lá um conteúdozinho de Python. Não é para você sair do pensamento computacional programando em Python. É para você conseguir fazer algoritmos, certo?
e você implementa em Python, entendeu? Precisa ser Python? Não, tem até o Sketch, né, que é a programaçãozinha visual ali, certo? Então, assim, é para trabalhar lógica, certo? Não é para trabalhar programação, linguagem de programação. É lógica, certo? Algoritmo. Então, esse é o foco, certo, da disciplina. Perfeito. E em questão de dificuldade, a gente tem um material em comum, certo? Todas as turmas de pensamento computacional têm o mesmo conteúdo. Esse semestre, minha turma, em específico, o que é que aconteceu? Eu fui contratado no meio do semestre, então a gente, né, teve um semestre bem reduzido. Sim. O que é que eu fiz? Fui vítima. Aí, o que é que eu fiz? Tá aqui o material, leiam, certo? Tem as atividades, já tem uma plataforma do Eduardo Aranha, uma Sim. plataforma teste que eu passei para os alunos, para a gente testar. E lá tem as atividades. Tinha atividade para fazer com Sketch e tinha atividade para fazer em Python, certo? Então, tinha essas duas opções aí. E aí, o aluno vai aprendendo, são diversos exercícios de estruturas de repetição, estruturas de decisão, certo? Um negócio ali para fazer o aluno pensar. Então, meu foco, pelo menos nesse curto período que a gente teve, é o aluno trabalhar ali com exercícios para fixar a lógica, certo? Entendi, professor. Temos uma pergunta aqui dos outros colegas, levantou a mão, o Max aqui. Então, vou deixar a palavra com ele agora, mas depois eu não sei se a gente vai estar, se é uma pergunta adicional ou se é dentro da pauta. Mas vamos lá, pode falar. Boa noite. Sou eu, Wellington, é porque eu entrei com essa conta aqui, mas sou eu, Wellington, que conversou com o Perdão. senhor antes, né? Sobre esses tópicos, né, dos conteúdos iniciais de PC, né? Seria interessante aqui para quem está ingressando no BTI, né? Você ter em mente quais são esses conteúdos, né? Então, para deixar claro aqui, a gente estudou variáveis, né, e constantes, a gente estudou laços de repetição, né, for, né, estruturas condicionais, funções, listas, né, que tem uma gama de listas, né, matrizes e tal, né, então para a gente se situar os conteúdos que eu acho interessante ter aqui, né, no podcast, beleza? Beleza, show de bola. Agora vamos passar para um próximo tópico. Eu acredito que o senhor acabou falando um pouco disso nessa última resposta, mas talvez para reforçar um pouco. Como é que é a metodologia? Como é que o senhor fez? Porque, assim, dessa vez teve alguns problemas, alguns percalços no caminho, né? Para, por exemplo, a nossa turma em pensamento computacional. Mas se não tivesse esse percalço, como é que você abordaria o conteúdo? Falar um pouco da carga, falar quanto é a carga horária e se você utiliza algum material de apoio, alguma reforçar a tecnologia que se usa em pensamento computacional como disciplina. Num próximo semestre, se eu pegar a disciplina, como é que eu iria abordar? A disciplina, ela é EAD, certo? Entra bastante aluno, e devido ao espaço físico, a gente faz uma turma EAD, porque laboratório não cabe, enfim, tem toda uma logística ali que a gente mantém essa turma EAD, certo? Ela sendo EAD, com as 60 horas da disciplina, que é uma disciplina de 60 horas, como é que eu iria trabalhar? O material, ele é o mesmo para todo mundo, certo? Está disponível lá no Notion, tá? O UFMG tem esse Notion, o IMD tem esse Notion, é disponibilizado para os alunos. E aí, como é que eu iria trabalhar? Como tem alunos que já chegam sabendo programar,
Minha ideia seria tentar guiar esses alunos para atividades mais práticas. Essa plataforma do professor Aranha, Eduardo Aranha, iria ajudar bastante, certo? Ou Bcrowd, iria encaminhar ele para alguma coisa que pudesse ser mais útil, certo? E para a galera que está chegando agora, o primeiro contato, aí eu ia tentar trabalhar de uma forma mais, pessoal, pegando na mão, mostrando exemplos. Quando eu estava no meu curso técnico, meu professor fez um exemplo que sempre que eu posso usar, eu uso, que é tipo assim, faça um algoritmo do momento que você acordou até aqui, né, até o horário da aula. Aí eu lembro que na hora lá, quando eu escrevi o algoritmo, eu disse assim, eu levantei, tomei banho e vim para a aula. Aí ele chegou para mim e disse, tá, mas você não tirou a roupa para tomar banho? Né? Tipo, e você começar, certo? Assim, quando você monta um algoritmo, você tem que começar a pensar nos detalhes ali das execuções, do passo a passo do negócio. Então, assim, fazer essas atividades para a galera começar a perceber que, pô, os detalhes importam, certo? Se eu deixar algum passo aqui, vai dar errado, certo? Então, perceber, pô, nesse caso aqui, eu tenho que usar um loop, aqui eu tenho que fazer um fiel, certo? Então, assim, fazer eles identificarem a estrutura que eles têm que usar, certo? Para poder montar o algoritmo. Então, seria mais ou menos dessa forma que eu tentaria levar a disciplina. Eu acho que um bom exemplo para complementar isso para a geração mais nova, né, que está vindo com inteligência artificial aí, né, é justamente um vídeo que eu vi justamente de uma criança tentando ensinar um adulto como se faz alguma coisa. Aí a criança fazia as coisas aí e dizia, não, não é assim. É a mesma coisa que a gente faz com o ChatGPT e tem um muito legal de uma criança falando com aquela IA da Meta no WhatsApp, né? E ela pede para fazer uma onda com a cara feliz. Só que a IA não entende o que, é que ela quer. E é muito engraçado, é muito bom. Mas enfim. E professor, já que é uma disciplina EAD, né? Assim, recursos computacionais são justamente, por exemplo, o Meet, o Bcrowd, né, como a gente está utilizando, né, nessa disciplina. Mas como é que assim, já que o senhor se disponibiliza, por exemplo, nesse semestre, o senhor disponibiliza um tempo da aula para a gente tirar dúvidas com material e tudo mais. Mas no próximo semestre, se você pegar a disciplina, como é que vai ser? Vai ser dessa mesma forma, o mesmo material? Vai ser com você dando aula no Meet, assim como a gente está falando, tendo essa conversa aqui com o senhor? Como é que vai ser? Primeiro, material. Eu posso usar um material complementar, certo? Mas um material objetivo da disciplina é o material que o IMD proporciona. Por quê? Porque como são diversas turmas de pensamento computacional, eu acho que são diversas turmas de pensamento computacional, a ideia é que use o mesmo material para no segundo semestre todo mundo, pelo menos, ter a mesma base, ou ter visto a mesma base de conteúdo, certo? Em relação à questão de aula, toda aula, vai muito do que eu perceber da turma, certo? Por que eu digo isso? Porque se boa parte da turma sabe programar, fica chato eu ter que prender o pessoal ali para ficar me escutando, certo? Eu sou um professor assim, focar no que importa, certo? Se o aluno já sabe programar, vamos focar o tempo dele em outras coisas. Então, eu prefiro, por exemplo, passar uma atividade, até se não é AD, faça uma atividade que ele possa fazer no tempo da aula, em vez de, e deixa eu disponível para alunos que têm mais dificuldade. E aí, quem precisar de ajuda,
mando uma mensagem, entra no momento da aula, tira uma dúvida, entendeu? E aí dou aula, falo sobre tal assunto, certo? Para poder, porque assim, eu como aluno, eu já entrei dentro do curso sabendo programar, tudo certo. Então eu entendo quando o aluno chega, senta e assiste uma aula chata porque já viu esse conteúdo, já sabe esse conteúdo. Então assim, eu fui aluno, agora como professor, eu sei como os alunos se sentem, e aí a gente tem que tentar, né, manobrar ali para fazer o negócio funcionar para todo mundo. Perfeito, professor. O Clécio tem uma pergunta. Agora vamos ver se é uma pergunta complementar ou uma próxima pergunta aqui que nós temos na nossa pauta. Pode falar, Clécio, a palavra está com você. Tudo bem, peço licença, boa noite, meu nome é, como o Yuri já me apresentou, meu nome é Clécio. Professor, eu estou me coçando para fazer essa pergunta para o senhor acho que desde o tópico da sua trajetória, que eu fiquei muito, eu esperei, aguardei só chegar nesse momento aqui, que começou a falar sobre os materiais. Sobre os materiais complementares agora, seria possível você recomendar alguns para nós aqui? Alguns que a gente poderia usar para realmente desenvolver ainda tipo, de uma forma melhor nossa lógica de programação? Cara, material, eu realmente não vou ter de cabeça como indicar nenhum, certo? Até porque a stack que eu realmente gosto de trabalhar não é Python, é Java. E eu sou um cara muito assim, a gente aprende na necessidade. Então, Verdade. Faz sentido. quer uma orientação? Acessa um Bcrowd da vida, Certo. vai fazer os exercícios e você vai descobrindo as coisas ali, entendeu? Você vai começar a pesquisar, você vai ver exercícios, umas coisas malucas que você nunca teve noção de que existia, e aí, meu amigo, você vai acessando e descobrindo outras coisas, certo? Eu Compreendo. acho melhor do que você pegar um dia pronto, que, por exemplo, pensamento computacional faz sentido você ter aquela estruturazinha do nosso material, Sim. de PLC, de estrutura de inversão, tarará. Isso faz sentido. Agora, se você já conhece, se você já sabe programar, cara, você tem que ir atrás de desafios para, entendeu? Expandir. Certo? Compreendo. E já até comento, tô agradecendo muito a sua participação, professor. Sinceramente. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando, tirando dúvidas. Ver se eu levo mais gente aí trago mais gente do universo da programação. Uma pessoa que, pô, tô entendendo nada. Pô, é normal. Todo mundo no começo não entende nada. Tem um ditado não. Meu pai, ele sempre falou assim para mim: meu filho, quando a gente entra na faculdade, a gente só aprende a profissão mesmo depois que sai da faculdade, né? Então, assim, é porque uma coisa que eu acho que deixa o pessoal meio ansioso É, é que a é faculdade ele porque é um que... ambiente de aprimoramento intelectual, né? É Isso, claro que exatamente. o emprego, né, vem com a consequência disso, mas o foco é esse, é por isso que tem uma carga teórica grande em cima da gente e tudo mais e tal. Inclusive, isso faz até que a gente amplie nossos horizontes para a resolução de problemas no mercado, né, professor? Realmente. Isso, exatamente, entendeu? Por isso que eu digo, sabe, conseguiu aprender ali o grosso, o básico da coisa, vai para desafios, procura coisa nova para você fazer, porque é isso aí que vai abrir sua mente para o escopo da coisa, entendeu? Uhum. Porque não dá em 60 horas, 120 horas, ensinar tudo, certo? A gente tem a obrigação de dar uma carga teórica para vocês. Só que, por exemplo, eu estou dando outras turmas de LP1 e LP2, e tem situações que eu passei na minha vida como programador que eu adoraria passar dos alunos, certo? Mas falta tempo, entendeu? Que a gente tem que mostrar conteúdo, certo? Então, assim, é o que eu digo. Conseguiu captar ali a mensagem, o que aqui está falando, pronto, vai e
vai descobrindo coisas, vai fazendo desafio, pô, como é que eu posso fazer isso? Eu quero fazer isso, uma professora me mostrou e vai pesquisando, entendeu? A gente é uma área que vai muito da proatividade do aluno pesquisar muita coisa, estudar muita coisa por fora. Porque, infelizmente, dentro da disciplina, dentro do curso, não dá para mostrar tudo. Verdade. Eu acredito que o Wellington tem uma pergunta. Tem, Wellington? Ele Ou a tinha gente levantado continua com a perguntinha. pauta? Não, só para complementar aqui, né? Porque o nosso colega Clécio perguntou sobre os materiais, mas o professor ele disponibilizou o site Domine, né? A plataforma Domine, com uma gama de exercícios lá por cada tópico, né? Que ele abordou, certo? Beleza? Certo, tudo bem. Show. Vamos continuar aqui, professor. Já estamos quase chegando no fim, certo? Temos mais 2 tópicos aqui antes do encerramento. E o penúltimo tópico é sobre avaliação da disciplina. Como são as provas? E já acabaram de dar um spoiler aqui sobre lista de exercício, né? Mas como são as provas? Como é a avaliação? Como o aluno ele é avaliado? Na disciplina de pensamento computacional, em específico, porque é uma disciplina EAD, se eu não estiver enganado, tem apenas um pré-requisito da disciplina, que é uma das provas ser presencial, certo? Então, tem que ser lá no IMD, numa salinha. São 3 unidades, né? Uma tem que ser presencial, as outras 2 vai ficar a cargo do professor, certo? No meu caso, eu peguei a disciplina já no meio do semestre. O que é que eu fiz? Fiz a prova presencial, certo? Valendo a nota das 2 unidades, e a terceira unidade, uma atividade prática. Eu dei lá uma aplicaçãozinha para os alunos fazerem, e aí eles vão programar isso, certo? Então, eu fiz dessa forma. Um outro professor pode decidir fazer 2 trabalhos, entendeu? Uma prova teórica, uma prova escrevendo código. Isso aí fica a cargo do professor. Mas, se eu não estiver enganado, o único pré-requisito aqui, uma das provas, seja presencial. Perfeito. Perfeito, professor. E agora um assunto, eu acho que tem que ser assim para encerrar de uma forma polêmica, né? Reprovação, professor. Vamos falar de reprovação, que é assim, ó, curso de exatas, né? O pessoal vai lidar muito com matemática, vai lidar muita lógica, vai lidar com muitas disciplinas de exatas e geralmente são matérias complexas, né? Que tem um peso de raciocínio. E o aluno, vamos falar primeiro da aprovação e da reprovação depois. A aprovação, se o aluno ele tiver bem na disciplina, se ele entendeu bem o que foi passado de essencial na disciplina de pensamento computacional, ele está pronto para ir para próximas disciplinas? Ele está bem para pegar os pré-requisitos como pré-requisito de outras disciplinas? Ele está bem? Tá. Se ele sair de pensamento computacional, entendendo o que é uma estrutura de repetição, uma estrutura de decisão, um array, uma matriz, uma lista, pronto. Ele já aprendeu, na verdade, o básico de toda a programação que existe. E programação é basicamente isso. De resto, aí é coisas mais abstratas. Aí é P. Né? E aí você vai pegando ao longo do semestre, entendeu? Uhum. É muito ruim um aluno chegar em disciplinas mais avançadas e não entender quando ele tem que usar um laço de repetição, uma estrutura condicional. E isso é preocupante, certo? Uhum. Agora, se ele saiu de pensamento computacional sabendo isso, pronto, ele já domina 80%, 90% do que ele tem que aprender ali de algoritmo e programação. Show. E um aluno reprovado, professor? Quais são as atitudes que ele precisa ter para quando voltar para o seu domínio, ele melhorar?
depende do aluno, certo? Porque assim, a gente tem que entender que cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, né? E assim, eu conheço gente que, por exemplo, tem muita dificuldade em algoritmos, por exemplo, algoritmos. Mas é um cara desenroladíssimo, por exemplo, construindo interface gráfica, estilizando as coisas, entendeu? O cara ainda é um programador. Só que se você pegar ali, é o front-end e o back-end, né? Você tem essas duas coisas ali dentro da programação. O cara que tem perfil mais para um, perfil mais para outro. E aí o que é que você tem que entender? Você tem que entender o mínimo de cada coisa. E aí, por exemplo, aí vai uma autocrítica do aluno, e se ele precisar, pede ajuda para o professor, e entender, pô, o que é que eu não estou entendendo? Eu não estou entendendo algoritmo, e eu não consigo entender o problema em si, eu não consigo entender quando é que eu uso um laço de reflexão, quando é que eu uso uma estrutura de decisão. Então, assim, depende, certo? Porque, assim, eu já vi gente que tem dificuldade em entender o problema, não conseguia, né, pegar ali e abstrair o que é que tem que ser feito, mas quando entende, desenrola, programa, show. E pessoas que entendem o problema e têm dificuldade de fazer o algoritmo transformar em código. Então, assim, vai depender de cada caso, entendeu? Mas vale a autocrítica do aluno para entender onde é que ele está errando, onde é que ele tem mais dificuldade. Perfeito, professor. E professor, encerramos a nossa pauta. Eu espero que os alunos, eles tenham entendido, todos os alunos que assistiram até agora, tenham entendido, de modo geral, o que esperar de pensamento computacional, o que vai acontecer com eles depois que passarem pela disciplina de pensamento computacional, né? E eu queria agradecer mais uma vez a presença aqui do senhor, professor Jefferson, né? Por se disponibilizar para conversar com a gente sobre a disciplina, que é muito importante, que é a lógica de programação dessa bendita profissão que a gente tem, né, que a gente vai ter no futuro. Então, assim, professor, as suas palavras finais, se alguém quiser dar alguma palavra final também, a hora é agora, e é isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, certo? Na minha época, como aluno, a gente não tinha esse podcast para tirar dúvidas, para saber, meu Deus, como é que funciona tal coisa. Eu não tive isso. E agora eu estou vendo o trabalho de vocês, muito legal. Principalmente porque, assim, quando eu iniciei meu curso lá na UFES, estava 30 pessoas, era um grupo pequeno. No IMD, por exemplo, entra 150, 300 por ano, se eu não me engano. E é um grupo bem maior, é difícil de organizar, de fazer uma aula inaugural. Tá? Então, assim, vocês estão conseguindo colocar soluções, tentando trazer soluções para certas dificuldades que existem, entendeu? Então, assim, muito sobre o trabalho de vocês, continuem, certo? E estudar, certo? Sentar a bunda na cadeira, estudar. ChatGPT está aí para tirar dúvida também. Não sou o tipo de pessoa. Assim, tenta, pede para o professor. Às vezes o professor pode ter um tato melhor para lidar com o aluno, para entender, pô, esse aluno está com dificuldade nisso. Porque para a gente passar para o ChatGPT, a gente precisa dizer o que a gente precisa. E às vezes o aluno não entende exatamente qual é a dificuldade dele, né? Então, assim, usem a medida que for necessário, mas entendam. Aprendam, certo? Porque lá na frente vocês vão precisar saber o que pedir para o ChatGPT fazer, qual é o auxiliar. Então, foquem em aprender as coisas, o básico. Quando vocês souberem, aí vocês podem achar que você fazer, entendeu? Alguma coisa assim. Beleza? Mas eu agradeço o momento aqui. Muito obrigado, professor. E galera que está assistindo, esse vídeo vai ser disponibilizado no portal de disciplinas ou no YouTube. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.